Boa noite a todos. Nós estamos aqui reunidos hoje em mais uma roda de conversa, né, da disciplina Educação para a Diversidade e Meio Ambiente, terceiro período do curso de Serviço Social da UENG de Cláudia. Hoje nós temos como convidada Ana Carolina Rodrigues da Cruz, que vai abordar para a gente, né, o tema Saúde Ambiental, uma breve abordagem da indissociável relação saúde e meio ambiente. A Ana Carolina Rodrigues Cruz, ela é formada, né, licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, mestre em Ciências Ambientais e Florestais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e doutoranda em Ciências Biológicas pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ. Atualmente, ela é tutora também da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Meu nome é Lidiane, eu sou professora, né, da disciplina de Educação para a Diversidade e Meio Ambiente, e que nós tenhamos uma boa experiência hoje com a nossa convidada. Passo a palavra para a Ana. Boa noite, Ana. Oi, Lidiane, boa noite. Boa noite a todos. Eu quero agradecer desde já, né, o convite para estar aqui falando sobre um assunto que é tão interessante, né? Então, muito obrigada, Lidiane, pela oportunidade de estar aqui, tá? E quero agradecer a todos que vieram assistir também a nossa roda de conversa. Eu vou compartilhar a minha tela e vocês me falam se estão vendo direitinho, tá? Estão vendo direitinho? Sim? Quem tiver, pode responder no chat, por favor, se está vendo direitinho. Eu vou colocar a tela cheia agora. Bom, então, esse é o tema, né? A Lidiane me pediu para falar sobre meio ambiente, né? E quando ela me pediu para falar sobre meio ambiente, eu logo pensei, né, de fazer essa associação com a saúde, né? Porque nem todo mundo consegue fazer o link, né, que existe entre as questões ambientais e as questões de saúde, né? De saúde pública, principalmente, né? Então, eu resolvi, né, falar sobre isso e enfatizar principalmente que as questões ecológicas, né, elas remetem a crises de saúde também, né? Então, são coisas que estão diretamente associadas, né? E principalmente nesse momento é muito importante a gente tocar nesse assunto. A primeira coisa, né, que eu acho que para a gente falar sobre isso, a gente tem que ter bem claro em mente são os conceitos, né? E alguns conceitos, eles são tão habituais, a gente fala tanto sobre isso, a gente ouve tanto sobre isso, que às vezes esses conceitos, eles caem no senso comum, né? O que é saúde? O que é ambiente? Então, será que a gente tem uma noção clara dessas definições? Ou será que a gente acaba usando mais o senso comum do que o significado real dessas palavras? Né? Então, eu quero falar, né, sobre os conceitos que envolvem as questões de saúde, as questões que envolvem ambiente, para a gente construir ao longo dessa conversa, né, construir o conceito do que é a saúde ambiental. Então, primeira coisa, o que é saúde? Né? Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, esse conceito ele está associado a um estado completo de bem-estar, seja esse bem-estar físico, mental e até mesmo social. Então, diferente do usual, né, do senso comum, que nós usamos principalmente para um estado de ausência de doença, né, a gente pensa que está saudável quando não está doente. E não é só isso, né? Então, estar saudável vai muito além. Estar saudável está diretamente relacionado com a questão e conceito de qualidade de vida. Né? Então, estar saudável é ter qualidade de vida. Mas o que é a qualidade de vida? É a percepção do indivíduo da sua própria vida. Né? Então, é a sua percepção com relação ao seu contexto cultural, ao seu sistema de valores, aos seus objetivos, às suas expectativas, padrões, preocupações. Então, para o indivíduo ele estar saudável, a gente tem que levar em consideração todos esses aspectos da sua vida, né? E não apenas a ausência de uma doença, a ausência de uma enfermidade. Já o meio ambiente, né? Então, essa expressão meio ambiente, ela chega a ser redundante, né? Porque a gente poderia usar só meio ou só ambiente, né? Em biologia, a gente usa mais o meio, né? Quando a gente quer falar de tudo à nossa volta, a gente fala do meio à nossa volta.
né? Mas em português é usual nós falarmos meio ambiente, né? Uma expressão conjunta. De acordo com a ONU, o meio ambiente, ele é todo conjunto que envolve elementos físicos, químicos, biológicos e elementos sociais que vão causar vários tipos de efeitos, seja um efeito direto ou indireto nos seres vivos e também nas atividades humanas, né? Então, o meio ambiente, ele vai envolver todos os tipos de recursos naturais, né? Então, vai envolver a água, a atmosfera, fenômenos físicos, climáticos, né? Até mesmo descargas elétricas, campos magnéticos, tudo isso está associado ao meio ambiente. De uma maneira resumida, nós podemos entender o meio ambiente, né, associado às 4 esferas, né? Quais são essas 4 esferas? É a atmosfera, né, que é a camada de gases, né, que envolve o planeta, a litosfera, que é o solo e as rochas, a hidrosfera, que é a água, né, de modo geral, são os mares, os rios, os lagos, e a biosfera, que são os seres vivos, né, são as comunidades ecológicas, as comunidades biológicas, né, incluindo o ser humano, né, mas para enfatizar o fato do ser humano ele fazer parte do meio ambiente, nós podemos destacar que o meio ambiente é formado por essas 4 esferas, mais a esfera humana, né, porque além de envolver nós enquanto espécie, envolve também todas as nossas atividades que são associadas ao meio ambiente. Bom, e quais são essas preocupações com o meio ambiente? Eu quero fazer um breve histórico, né, com vocês, das preocupações que o ser humano ele tem com o meio ambiente. De acordo com o Diegues, 2001, nesse livro, que é um livro assim, muito bacana, eu recomendo para quem se interessa no tema, né, para que leia, o Diegues ele diz que existem 2 correntes científicas que abordam essas preocupações com o meio ambiente, né, principalmente o meio ambiente natural, né, então associado aos recursos naturais, né, que a gente pode chamar de natureza, de modo geral. Uma dessas correntes é a corrente conservacionista. A corrente conservacionista, ela diz que nós devemos cuidar da natureza com o uso consciente dos seus recursos. Então, a gente faz parte da natureza e devemos, né, explorar esses recursos naturais de uma maneira controlada, né? Devemos explorar esses recursos de uma maneira sustentável. Depois a gente vai falar mais desse conceito de sustentável, né? O que é uma coisa que é sustentável. Então, essa ideia conservacionista, ela fala que nós devemos cuidar da natureza, usar os recursos de modo consciente, incluindo as comunidades que vivem no entorno ou dentro dessas áreas que são protegidas, essas áreas de proteção da natureza. Outro modelo de proteção ou de preocupação, né, com o meio ambiente natural é o modelo preservacionista. O preservacionismo, ele diz que nós devemos proteger o meio ambiente. E a forma com que nós devemos proteger o meio ambiente é tirando o homem da natureza. Então, é a gente tratar a natureza, os recursos naturais, como se fosse um objeto estático, né? Um símbolo de admiração. Eu retirei até um trecho do livro, né, que ele diz que, para o naturalismo da proteção da natureza do século passado, a única forma de proteger a natureza era afastá-la do homem, por meio de ilhas onde este pudesse admirá-la e reverenciá-la. Né? Então, a natureza está lá e o homem está aqui. A gente só pode observar, estudar e analisar, mas a gente não faz parte da natureza. Então, isso é um resumo da ideia preservacionista. Hoje, no Brasil e no mundo, a gente tem formas de proteger a natureza que envolvem ideias conservacionistas e ideias preservacionistas. Por exemplo, as unidades de conservação. Né? Então, no Brasil, a gente tem áreas protegidas, por lei, que são as unidades de conservação. Essas unidades de conservação, elas podem ser de 2 tipos. Um tipo é nesse molde aqui, né, molde conservacionista, que são as unidades de conservação de uso sustentável. Então, elas permitem que povos tradicionais, né, então populações indígenas, quilombolas, ribeirinhos, né, caiçaras, essas unidades de desenvolvimento sustentável, elas permitem que essas comunidades elas vivam dentro das unidades de conservação e explorem os seus recursos de modo sustentável, que não cause um impacto, né, que vá ferir as necessidades futuras, né, das próximas gerações. E existem unidades de conservação, que são as unidades de proteção integral. Essas unidades de proteção integral, elas já são nos moldes preservacionistas, né, então elas são fechadas. Então, são os parques nacionais, né, os parques estaduais, eles são as reservas biológicas, né, então elas têm, assim, vários graus, né, de proteção.
né? Então, algumas só pode entrar para pesquisa, outras você não pode entrar nem para pesquisa. Algumas você pode até fazer trilha, né? Então, essa questão de você pode ir lá para admirar a natureza, mas você não pode fazer mais nada, né? Então, e esse modo de proteção da natureza preservacionista, ele vem sendo questionado, né? Porque quando você faz isso daqui, né? Você exclui o homem, né? De ser um elemento natural. Será que você realmente está minimizando todo o impacto que o homem pode causar aqui? Será que só excluir o homem resolve o problema, né? Então, vamos pensar nessa figura, né? Então, você tem aqui uma área de pastagem e aqui você tem uma floresta protegida, né? Será que o que acontece desse lado de cá nessa pastagem? Será que isso não influencia essa floresta? Né? Será que o uso de agrotóxicos, né? A deposição atmosférica, a poluição desse corpo d'água, não tem uma mata ciliar, né? A erosão. Será que tudo isso não impacta o que está aqui dentro? Será que as massas de ar que formam aqui não chegam até aqui? Né? Então, resolve a gente excluir o homem da natureza dessa forma? Né? Então, esses moldes de proteção da natureza, né, eles são bastante questionáveis, né? A gente tem que pensar bastante sobre isso. Voltando aqui, né, a questão desse histórico, né, dessas preocupações com o meio ambiente, lá no começo, né, um dos eventos mais importantes relacionados à proteção do meio ambiente natural, um desses eventos mais importantes foi esse congresso que aconteceu lá nos Estados Unidos, em 1872. Nesse congresso foi criado o primeiro parque nacional, a primeira unidade de conservação. Então, o primeiro lugar que o homem cercou e falou, olha, isso aqui vai ser protegido por lei, porque a natureza aqui ela tem que ficar intocada. Né? Então, foi a primeira unidade de conservação que foi criada e foi nesse modelo preservacionista, né? Então, isso foi um marco muito importante, né? Porque as pessoas se ligaram para essa necessidade de proteger, né? Ainda que seja dessa forma, né? Mas, pelo menos, teve esse insight de que era necessária a proteção, né? A criação do parque de Yellowstone também ela deu a guinada inicial para a criação de outras unidades de conservação, não só nos Estados Unidos, mas no mundo como um todo. No Brasil, isso só foi acontecer, essa discussão para a criação de áreas protegidas só foi acontecer em 1934. E não é que a gente não tinha problemas ambientais, né? Óbvio, né? O Brasil tem problemas ambientais, acho que desde quando Cabral chegou aqui, começando os seus problemas ambientais, né? Tem estudos, né, que mostram que em 1600 e pouco já tinha, o pau-brasil ele já estava ficando mais raro, né? Então ele já estava ameaçado de extinção em 1600 e pouco, né? O pau-brasil é o que dá origem para o nome do nosso país e foi a primeira árvore a ser densamente explorada, né? Então ela foi imensamente explorada e já estava ameaçada em 1600 e alguma coisa, né? Depois, outro evento que foi importante, né, relacionado a isso, foi uma seca que aconteceu aqui na cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, no Rio de Janeiro, no século XIX, passou por um período de seca que as nascentes elas secaram. Né? E José Bonifácio, que era o mentor de Dom Pedro, né, ele tinha conhecimento ele era naturalista, então ele tinha conhecimento de ecologia, conhecimento de botânica, e ele falou para Dom Pedro, olha, se quer água, a gente tem que plantar árvores, né? Vocês desmataram todos os morros, todas as matas do rio, não tem água porque não tem árvore. Né? E Dom Pedro resolveu plantar árvores, né? Então foi assim que eles plantaram a Floresta da Tijuca, né? Então todo aquele morro onde tem a Floresta da Tijuca, aquilo já foi desmatado, né? Então ela foi uma das primeiras florestas plantadas, né? E plantadas devido à necessidade, né? Faltou água, então precisou replantar uma floresta por causa disso. Mas mesmo assim a gente não tinha legislação, né? Então só em 1934 que foi instituído o Código Florestal Brasileiro, né? E com a instituição desse código se criou a primeira unidade de conservação do Brasil, que é o Parque Nacional do Itatiaia. Né? Então esse daqui é um lugar muito bonito, né? Então é uma área que realmente tem um especial de interesse ecológico, né? Então abrange Mata Atlântica com vários tipos de fitofisionomias, né? Então realmente é um lugar assim, muito importante, né? Mas foi criado no modelo preservacionista. Então, teve vários conflitos com populações que moravam nessa região. Né? Então, populações que moravam ali há várias gerações, elas foram remanejadas. Né? Então, esse remanejamento ele não foi muito legal. Né? Então, existem vários conflitos até hoje, né? Por causa de terra, né? Por causa da criação dessa unidade de conservação.
Então, depois disso, né, algumas outras unidades de conservação, elas também foram criadas no Brasil, né, mas sempre nesse modelo, né, de excluindo o homem das áreas que têm que ser protegidas. E no mundo, uma coisa que foi muito importante, né, que começou, né, a despertar o interesse das pessoas para essas questões ambientais, foi que na década de 50, em Londres, né, houve um evento, né, que foi esse Smoke, que foi por causa do ar extremamente poluído, por causa das indústrias, né? Então, o ar ficou muito poluído, e isso levou mais de 1.600 pessoas à morte, né? Por causa de um problema ambiental, né? Por causa da poluição atmosférica. Em decorrência desse problema de poluição atmosférica, o governo ele aprovou uma lei, né? Que é essa lei do ar puro, né? Então, só porque teve sérios problemas, né? Então, a partir dessa lei do ar puro, começou a haver fiscalização nas indústrias, né, de modo que elas precisassem reduzir o nível de poluição que elas estavam emitindo. Já na década de 60, né, foi uma época de muitos conflitos, né, acabou a Segunda Guerra, começou a Guerra Fria, né, Guerra do Vietnã, então foi uma época assim, com muitos conflitos políticos, né, muitos conflitos sociais, tanto na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. E, em resposta desses vários conflitos políticos, né, surgiram também importantes movimentos. Né? Então, surgiram movimentos hippies, movimentos feministas, movimento negro, movimentos pacifistas, e também os movimentos ambientalistas, né, que até então não haviam sido registrados, né, ou não tinham uma maior visibilidade. Né? E todos esses movimentos, eles caminham né, até hoje, né? Mas desde a sua criação, caminham assim, como se fossem de mãos dadas. Né? Então, todos eles têm os seus ideais, mas a ideia fundamental de todos eles ela é bem parecida. Né? E na década de 60 também foi publicado um livro extremamente importante. Né? Então, foi esse livro, Primavera Silenciosa, né? Silent Spring, que foi publicado pela Rachel Carson. Né? Ela era bióloga, era jornalista, e ela fez um compilado de vários trabalhos científicos que mostravam que o uso do agrotóxico, do DDT, que esse uso do agrotóxico ele estava causando a morte de aves, né, de pássaros. A ideia, né, de primavera silenciosa é porque os pássaros estavam morrendo, então não tinha mais pássaro para poder cantar. Né? Então, nesse trabalho, ela mostra que não estava matando só pássaro, né? Então, estava acontecendo um ecocídio. Né? Então, estavam morrendo vários tipos de ecossistemas. Né? Então, estava morrendo ave, estava morrendo peixe, estava muitos casos de aborto, né? Muitos natimortos, muitos casos de câncer, todos associados ao uso do DDT, que é um agrotóxico extremamente agressivo. Né? Então, a Rachel Carson ela publicou esse livro, e esse livro ele teve uma grande repercussão. Né? Ela foi ameaçada de morte, foi perseguida, né? Óbvio, né? Porque isso aqui era uma indústria muito forte. Né? Ainda é uma indústria muito forte. Mas ela conseguiu ser ouvida. Né? Então, a publicação desse livro ela, assim, é um marco para a história ambiental, né? Porque foi a primeira vez que isso foi questionado, isso foi levado para o parlamento americano. Né? Então, ela falou lá, né, para todo o parlamento, e ela conseguiu convencer. Né? Então, ela convenceu, né, os parlamentares de que o DDT era um problema sério, né? E ele foi proibido, não só nos Estados Unidos, mas num monte de lugar, né? E esse uso de agrotóxicos passou a ser regulamentado, né? Então, isso não podia mais continuar acontecendo da forma que estava. Né? Então, isso levou à criação, inclusive, do Departamento de Meio Ambiente nos Estados Unidos. Né? Então, e não foi só lá, né? Isso teve repercussão no mundo todo. Né? Então, esse livro ele foi extremamente importante. Ainda na década de 60, houve uma conferência em educação na Grã-Bretanha, onde foi usado pela primeira vez o termo educação ambiental. E isso é muito importante, porque quer dizer que, até esse momento, ninguém se preocupava em educar para o meio ambiente, educar sobre o meio... Não. Né? Então, não existia esse tipo de preocupação, nem mesmo dentro das escolas, né, de ciências naturais. Né? Então, não existia essa preocupação. Né? Então, a partir de 1965, esse termo começou a ser utilizado, né, e a educação ambiental passou a ser realizada. Em 68, mais ou menos 20 cientistas eles foram convidados para participar de uma reunião. Né? Então, eram cientistas de várias áreas diferentes, né? E esses cientistas eles avaliaram questões que eram políticas, econômicas e sociais e que, de alguma forma, tinha relação com a crise ambiental. Esse grupo de cientistas ele ficou conhecido como Clube de Roma,
E ele escreveu um relatório muito importante, que foi os limites do crescimento. Nesse relatório, eles utilizaram sistemas de informação para simular a interação do homem com o meio ambiente, levando em consideração todo o aumento populacional e o uso indiscriminado dos recursos naturais. Então, a ideia desse documento foi mostrar, olha, se a população continuar aumentando e a gente continuar usando os recursos da forma como estamos, nós vamos até quando? Então, quanto que é sustentável esse tipo de economia que a gente tem hoje? Então, é isso que esse documento ele quis questionar. Então, foi essa discussão que esse documento ele quis trazer. Em 1972, houve dos eventos mais importantes para as questões ambientais, até então, foi o mais importante, que foi a Conferência de Estocolmo, ou o nome oficial, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. E essa Conferência de Estocolmo, ela foi muito importante porque ela foi a primeira conferência da ONU sobre questões ambientais. Então, foi a primeira conferência que ia levar essa questão das políticas ambientais de modo internacional. Então, assim, deixou de ser um problema de Londres, deixou de ser um problema dos Estados Unidos e passou a ser um problema internacional. Então, as questões ambientais, a crise ambiental é do mundo. Então, ela foi um marco, justamente para esse questionamento do desenvolvimento econômico e da redução da degradação ambiental. Foi aqui nesse momento que foi instituída a noção de desenvolvimento sustentável. Só que nessa conferência, os países subdesenvolvidos, eles ficaram extremamente insatisfeitos, porque dava a impressão de que os países desenvolvidos, os países mais industrializados, eles tinham poluído, eles tinham desmatado, e conseguiram atingir um outro patamar de desenvolvimento. E quando os países subdesenvolvidos, eles começaram a se industrializar, não, aí não pode, você não pode desmatar, você não pode poluir. Então, houve uma grande insatisfação desses países, que estavam começando a sua industrialização nesse momento, porque eles entenderam que era uma forma de barrar o seu desenvolvimento. Então, assim, foi bastante questionável a forma como isso estava sendo feito. O Brasil, inclusive, ele tinha um cartão. O Brasil era um desses países subdesenvolvidos que estava começando um processo de industrialização. E o Brasil, os representantes do Brasil, eles carregavam um cartaz, e nesse cartaz ele estava escrito o seguinte: bem-vindos à poluição, estamos abertos para ela. O Brasil é um país que não tem restrições. Temos várias cidades que receberiam de braços abertos a sua poluição. Porque o que nós queremos são empregos, são dólares para o novo desenvolvimento. Falta só colocar no final, o Brasil não pode parar, Então, assim, é uma frase, é bem complexo, Então, eu tirei até alguns cartazes, dessa época, Esse é um país que vai para frente, Ninguém mais segura este país. O questionamento é que desenvolvimento, De que forma que o Brasil estava se industrializando, de que forma que esse Brasil estava se desenvolvendo na época, Então, a gente entender esse contexto, de que a proteção do meio ambiente ela foi vista nesse momento como um impedimento para o desenvolvimento dos países, como um impedimento para a industrialização, ela é muito importante, A gente entender como que isso foi feito, porque isso reflete em todas as políticas ambientais que vieram depois, Em 1973, por causa de pressão da ONU, foi criado o primeiro órgão de gestão ambiental no Brasil, que foi a Secretaria Especial do Meio Ambiente, a SEMA. E ela não tinha um Ministério do Meio Ambiente, isso foi criado só depois, estava dentro do Ministério do Interior, Então, era um órgão de papel, Então, ele tinha pouquíssimas funções, pouquíssimas atuações. Em 1981, foi criado o CONAMA, que foi o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e dentro do CONAMA foi instituída uma Política Nacional do Meio Ambiente. Então, nessa época, foram criadas várias unidades de conservação, mas todas essas unidades de conservação, elas eram pautadas no preservacionismo. Então, eram unidades fechadas de proteção integral, Inclusive, foi uma época, assim, de muitos conflitos, com as populações indígenas, com as populações quilombolas, que elas eram removidas das áreas que estavam ali historicamente, porque a área ia ser uma área preservada. Então, a forma como o Brasil estava controlando, estava querendo preservar o seu meio ambiente, era assim. Então, não tinha questão de poluição, a preocupação não era essa, Não era poluição atmosférica, não era redução da desigualdade, não era poluição hídrica, não, Era criar unidades de conservação preservacionistas.
Já em 1988, com a instituição, né, da Constituição, existe um artigo na Constituição que ele é associado ao meio ambiente, então aqui a gente avança um pouquinho, né? Então esse artigo ele diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Né? Então aqui a gente já vê, né, que na própria Constituição o meio ambiente já não é algo separado do homem, né? Então é bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida. Também essa questão da saúde, né? Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Né? Então, aqui tem essa questão da sustentabilidade. Né? Então, a sustentabilidade ela está associada ao uso dos recursos para pelas gerações atuais e de modo que isso não interfira no uso das gerações futuras. Né? Então, esse artigo 225 da Constituição, ele lembra, né, de conceitos da saúde ambiental, de que o meio ambiente ele não é separado do homem, né? Então a gente faz parte do meio ambiente e que a gente tem que pensar também nas gerações futuras, né? E na Constituição também ficou determinada a criação do IBAMA, né? Do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. Então agora começava algum tipo de fiscalização, né? Muito pouca, né? Mas começou ali alguma coisa. Em 1992 aconteceu a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Foi a Rio 92, né, foi aqui no Rio de Janeiro, e essa foi um dos eventos mais importantes na questão ambiental, né, porque esse foi um encontro internacional que envolveu não somente questões políticas, mas a sociedade civil, as empresas, as indústrias, né? Então, esse evento, ele teve mais apoio, né? Então, a política ambiental, ela ganhou força e apoio, ganhou apoio da mídia e ganhou apoio das empresas, né? Então, a partir desse momento, as questões ambientais ou as questões, né, os ideais sustentáveis, eles pararam de ser vistos, né, como um atraso, né? Você está atrasando o desenvolvimento? Não, a gente quer fazer um desenvolvimento, mas um desenvolvimento de outra forma, né? Então, não o desenvolvimento a todo custo, não o desenvolvimento acima, né, da saúde das pessoas, acima da proteção das florestas, não, a gente quer fazer um desenvolvimento que ele seja sustentável, né? Então, na Rio 92, né, foram assinados vários acordos, né, vários documentos, entre eles a Agenda 21. Né, na Agenda 21 tem um plano de ação para a sustentabilidade humana, foi assinada a Declaração de Desenvolvimento e Meio Ambiente, a Carta da Terra, o Tratado de Educação Ambiental. Então, foram documentos extremamente importantes, né, porque eles guiavam as ações dos países do que eles tinham que fazer, né, como se estabelecessem metas, né. Em 2002, aconteceu 20 anos depois, né? Então, aconteceu a Rio Mais 20 anos depois da Rio 92. E na Rio Mais 20, houve uma renovação do compromisso político que tinha sido acordado lá na Rio 92. Né? Então, eles renovaram esse compromisso com o desenvolvimento sustentável, avaliaram o que tinha dado certo, o que não tinha dado certo, né? Quais eram as lacunas, o que precisava ser revisto. Né? E vários temas novos e emergentes também foram tratados. Né? 2 pontos são importantes, né, e merecem um maior destaque. Né? O primeiro é a questão da economia verde. Né? Então, a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza. Então, nesse momento aqui, já foi visto que o desenvolvimento sustentável ele só é possível com a erradicação da pobreza. Né? Então, essas coisas caminham de mãos dadas. Né? Não dá para fazer uma coisa sem a outra. E a segunda é a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento sustentável ele não pode ficar só no papel, né, em cartas e em documentos, mas ele tem que ser institucionalizado como um plano de governo, né, pelos municípios, pelos estados e pelos países. Para a gente entender um pouco melhor, né, essa questão, eu trouxe aqui o conceito ao pé da letra, né, o que é a definição de desenvolvimento sustentável. Né? Essa definição ela é desse relatório, que é um dos relatórios mais importantes para as questões ambientais, que é o nosso futuro comum, e ele diz que o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais, sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender às suas próprias necessidades. Né? Então, apesar de ter algumas críticas sobre isso,
porque ele é um conceito que é antropocêntrico, né? O que é antropocêntrico? Ele coloca o homem no centro de tudo, né? Então, ele está falando aqui da gente vai utilizar, né, os recursos naturais de modo que as nossas gerações atuais e não atrapalhem as nossas gerações futuras. Então, está pensando na gente no futuro, né? Não está pensando na natureza em si. Mas já está bom, já é alguma coisa, né? Já é melhor do que nada, né? Já é muito melhor do que o desenvolvimento a qualquer custo. Além disso, esse documento ele também diz que o mundo onde a pobreza e a desigualdade são endêmicas estará sempre propenso... Só um minutinho, deixa eu colocar o computador para carregar, que eu esqueci. Prontinho. Ele diz que o mundo onde a pobreza e a desigualdade são endêmicas sempre estará propenso a crises ecológicas, né? E a gente vê isso assim claramente hoje, né? Então, com a pandemia causada pelo coronavírus, a gente vê que a pobreza e a desigualdade elas aumentam, né? Elas maximizam crises, tanto crise ecológica quanto crise econômica, né? A pandemia ela é em decorrência de uma crise ecológica, né? Então, ela foi causada por causa de um problema ecológico, né? Que se tornou global. O desenvolvimento sustentável ele requer que as sociedades elas atendam às necessidades humanas, tanto pelo aumento do potencial produtivo, mas também pela garantia de oportunidades iguais para todos. Então, não adianta, né, a gente ter uma cidade linda e sustentável se é só aquela cidade, né? Então, a gente tem que pensar no todo, né? Então, todas as cidades elas têm que conseguir atingir esse potencial produtivo sustentável. Todas as pessoas elas têm que ter oportunidades iguais, né? Até mesmo para poderem desenvolver técnicas, habilidades que levem, né, a esse desenvolvimento de modo sustentável. Na Rio+20, também foram estabelecidos os objetivos para o desenvolvimento do milênio. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Alguém já ouviu falar nesses objetivos para o desenvolvimento do milênio? Isso é extremamente importante, são os ODS, né? Esses ODS são metas globais que fazem parte da Agenda 2030. Né? Então, os países eles têm que correr atrás para tentar alcançar, os países signatários, né? Eles têm que correr atrás para tentar alcançar essas metas. Né? Então, elas são 17 metas, né? Então, são 17 ODS, né? Então, e eles são bem amplos, né? Se alguém tiver curiosidade, né, pode entrar no site, né, ODS Brasil, né, que explica cada um deles, né? Então, e eles não são simples, não, né? Quando a gente entra nesses ODS, tem a explicação do que se trata, né? Então, o ODS 1, que é a erradicação da pobreza. O ODS 1, ele quer que acabe com a pobreza em todas as suas formas, em todos os seus lugares. Ah, que bonitinho, chega a ser até utópico. Bom, né, claro, é o que a gente é utópico mesmo, né? É o topo que a gente quer alcançar, né? Aonde a gente quer chegar. Mas como que isso vai ser avaliado? Né? Isso não é só uma frasezinha bonitinha. Isso tem uma forma de avaliação, isso tem uma métrica, né? Isso tem a forma como esse objetivo vai ser atingido, né? Então, quem são essas pessoas, né, que são pobres, né? Então, até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas, em todos os lugares, e atualmente ela é medida como pessoas vivendo com menos de $1,90 por dia. Né? Então, até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como acesso a serviços básicos, propriedade, controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas, serviços financeiros, incluindo microfinanças. Então, vocês conseguem perceber que ele é bem pontual, né? O que precisa ser feito para a gente alcançar esse ODS, né? Como que a gente resolve, como que a gente consegue erradicar a pobreza? E aqui eu trouxe só alguns pontos, né? Mas o documento é enorme, então ele tem várias pautas, né? Fome zero e agricultura sustentável, né? Então, eu não vou falar todos, tá, gente? Eu trouxe só esses para exemplificar, tá? Fome zero e agricultura sustentável. Olha esse terceiro ponto aqui. Dobrar a produtividade agrícola e renda dos pequenos produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor e de emprego não agrícola.
né? Então, a gente não quer só acabar com a fome, né? Mas isso tem que ser feito não através da monocultura, né? Não através da exploração indiscriminada do solo, né? Do desmatamento, das queimadas. Não, isso tem que ser feito pensando numa agricultura que seja sustentável. Saúde e qualidade, água potável e saneamento, né? Então, tem vários pontos. Quando a gente pega os problemas ambientais, né? Quando a gente tenta ser mais radical, né? Ir na raiz do problema, né? A gente vai entender as razões de existirem esses problemas ambientais, a gente percebe que eles estão diretamente atrelados às questões sociais, né? Então, os problemas sociais, eles são decorrentes de problemas ambientais e vice-versa, e os dois também estão associados a questões de saúde pública, né? Então, a desigualdade social, a concentração de renda, isso leva a aumento de problemas ambientais, isso leva a crises ambientais, e, obviamente, tudo isso se associa a questões de saúde pública. Como, Ana? Como que isso tem relação com saúde pública? Bom, é aí que a gente chega no conceito de saúde ambiental. De acordo com a FUNASA, né, que é a Fundação Nacional de Saúde, saúde ambiental ela está relacionada com todos aqueles aspectos da nossa saúde, principalmente a qualidade de vida, que vão ser afetados por fatores ambientais, né? Então, fatores que sejam químicos, físicos, biológicos, sociais e até mesmo psicológicos. Então, a saúde ambiental ela vai ser toda a teoria e prática para prevenir e controlar esses fatores ambientais que podem oferecer riscos à nossa saúde, né? Tanto a nossa saúde agora, como das próximas gerações. Por que é importante a gente entender isso, né? Então, eu trouxe alguns dados para exemplificar a importância da gente entender, da gente ter um controle a respeito dessa saúde ambiental. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, só em 2015 morreram quase 6 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade. É um número absurdamente alto, né? E de que essas crianças morreram? Elas morreram de pneumonia, prematuridade, complicações de parto, sepse neonatal, anomalias congênitas, diarreia e malária. Todas essas causas estão relacionadas a fatores ambientais. Então, todas essas mortes, elas poderiam ter sido evitadas, né, com o controle e com uma boa saúde ambiental. Só em 2012, 26% das mortes e 25% da carga de doença total de crianças com menos de 5 anos poderiam ter sido evitadas, porque foram causadas, né, por questões associadas à poluição do ar, contaminação da água, falta de acesso ao saneamento básico, higiene, exposições a substâncias químicas, né? Então, são doenças evitáveis, são mortes evitáveis. Mas se a gente sabe disso, por que não resolve? Evitar, né? Se a gente tem consciência disso, por que não resolve? São doenças negligenciáveis, né? Então, o que são essas doenças negligenciáveis ou doenças negligenciadas, né? São doenças que afetam as pessoas mais pobres, né? E como elas afetam as pessoas mais pobres, isso não atrai a atenção dos governantes, isso não atrai a atenção da mídia, né? Então, é um número muito alto, né, de pessoas que não deveriam estar em determinadas situações e estão, né, e morrem em decorrência disso. Eu vou trazer alguns exemplos, né, de como que a poluição ela causa problemas de saúde diretamente, né? Então, primeiro eu vou falar da poluição atmosférica, né? Quais são as doenças que são diretamente relacionadas à poluição atmosférica? Eu trouxe algumas, né? Então, a poluição do ar, ela pode causar asma, ela pode causar rinite, pode causar pneumonia. A pneumonia, para quem não sabe, né, ou não se lembra, é uma infecção dos alvéolos pulmonares. A pneumonia, ela pode ser causada por vírus, por bactéria, por fungo, pode ser causada até mesmo por alguns tipos de vermes, né? Então, ela é uma infecção do alvéolo pulmonar, que pode ter diferentes agentes, né, diferentes parasitas. Então, quando o indivíduo ele é exposto à poluição, os pulmões, os alvéolos pulmonares, eles ficam mais susceptíveis a receber essas infecções, né? Então, é como se a gente ficasse mais sensível, né? Então, nos locais que são poluídos, as pessoas elas têm uma tendência maior a ter pneumonia. Doença pulmonar obstrutiva crônica e até mesmo câncer de pulmão, né? Então, o acúmulo dessas partículas de poluição, que são partículas tóxicas, né, no pulmão, faz com que as pessoas que vivam em áreas urbanas, elas sejam bem mais susceptíveis a casos de câncer do que pessoas que vivem em áreas não poluídas.
né? Então, são algumas das doenças causadas pela poluição do ar. Agora eu vou falar das doenças que podem ser causadas devido à poluição hídrica, né? A poluição da água. Isso para a gente, né, que vive na cidade, parece chocante, né? Mas boa parte da população brasileira não tem acesso à água tratada, né? Então, principalmente na zona rural, as pessoas usam fontes, né? Cavam poços, então elas não têm acesso à água tratada, não têm acesso à água clorada, né? Que foi filtrada bonitinho lá na estação de tratamento, então elas vão utilizar essa água aqui. Né? Então, e vários agentes patogênicos, né? Então, vários agentes parasitas que podem causar doenças, eles vivem nesse ambiente, né? Eles vivem nessa água. Aqui eu preciso citar alguns deles, né? As giardíase e amebíase, né? Que são protozoários, eles vão causar infecção através da água contaminada. Então, quando a pessoa ela ingere a água ou o alimento, né? Que teve contato com essa água contaminada, os dois vão causar diarreia, né? Uma diarreia muito intensa. Em criança e idoso, isso pode levar à morte. Ascaridíase, né, é a lombriga, né, é um verme. Então, aqui tem uma imagem de um caso exagerado, né, que a pessoa ela precisou retirar um pedaço do intestino por causa da grande carga parasitária. Olha a quantidade de verme que tinha nessa pessoa. Né? Então, ainda hoje, né, para a gente parece uma coisa do passado, né, como que as pessoas vivem assim. Gente, boa parte da população não tem água tratada. Né, não tem rede de esgoto, não tem coleta de esgoto na sua casa, isso é muito absurdo. Né, então, a ascaridíase também é água contaminada, né, então a forma que a pessoa se contamina. A hepatite, né, hepatite A é um vírus, também é água e alimento contaminado. Então, essas doenças, né, algumas podem inclusive ser fatais, né, que é o caso da cólera. A cólera é uma bactéria e ela causa uma diarreia extremamente intensa, né, então a cólera não precisa nem ser criança ou idoso, né? A cólera é muito severa e ela pode levar à morte por causa da desidratação. A leptospirose é uma bactéria, né? E diferente de todos esses outros agentes patogênicos, a bactéria da leptospirose, ela entra ativamente pela pele. O que significa? Se você está aqui, né? Você anda nessa aguinha aqui que tem a bactéria da leptospira, essa bactéria ela vai passar pela sua pele. Você não precisa ingerir a água contaminada, você não precisa comer algo que teve contato com essa água, ela entra pela sua pele, né? E a leptospirose mata, né? Então, é uma bactéria que vive no rim do rato, né? Então, quando o rato faz xixi, a bactéria sai na urina do rato e, quando entra em contato com a nossa pele, ela entra ativamente pela pele. Da mesma forma que também entra ativamente pela pele o esquistossoma, né? Que também é um verme. Né? Então, a larva desse verme, que é a larva cercária, ela também entra ativamente pela pele. Então, se a pessoa tem contato com a água contaminada, né, a larva ela entra pela pele e sobe até se alojar aqui nas veias do fígado. Né? Então, essa é uma doença que assim, existe no Brasil, causa muitos casos no Brasil. Né? Então, ainda hoje, né, ela causa muitos problemas, né? Ela é conhecida como barriga d'água, porque o fígado fica extremamente inchado e começa a reter líquido. Né? Então, a pessoa vai ter uma anemia severa, né, por causa disso e, obviamente, pode até matar. E a água é uma das principais fontes de proliferação de doenças. Né? Então, várias outras parasitoses também podem ser transmitidas pela água, né? Salmonela, rotavírus, clamídia. Então, são vários tipos de doenças que podem ser vinculadas pela água. Né? Como que a gente resolve isso? Saneamento básico. Né? O próprio nome diz, né? É básico. Né? Então, todo mundo devia ter acesso, todo mundo devia ter direito a isso, né? E por incrível que pareça, ainda existem doenças que são causadas por causa do desmatamento e pela caça, né? Como assim o desmatamento pode causar doença? Pode, né? E eu vou mostrar como. A malária, por exemplo, ela é causada, né, por um protozoário. Esse protozoário ele vive dentro do mosquitinho, que é o Anopheles, né? Então, o Anopheles ele é o vetor. Né, ele transmite, igual acontece com a Aedes aegypti, né, ele pica a pessoa e ele transmite a malária. Esse mosquitinho da malária, ele gosta de se reproduzir em poças de água quente, né, e essas poças de água quente, elas vão se formar em clareiras, né, então áreas que foram desmatadas, ou na borda de floresta. Então, uma floresta que está intacta, que está fechadinha, né, que não foi desmatada, que não foi queimada, óbvio, ela não vai ter uma grande proliferação de anófilis. Né? Então, existem vários estudos que mostram que com o aumento do desmatamento, com o aumento das queimadas,
aumenta significativamente o número de malária. Né? Então, ainda hoje, a malária ela mata mais de 1 milhão de pessoas por ano. Né? Então, é um número assim, muito alto. Né? Então, a malária ela tem tratamento, mas ela ainda mata muito. Né? E, assim, é muito grave, né? Porque ano passado a gente teve os casos, né, de queimada na Amazônia. Então, assim, após os casos de queimada, houve um aumento no número de malária altíssimo. Né? Então, e isso não é só no Brasil, né? Isso acontece no mundo inteiro. Aumentou o desmatamento, aumentou queimada, aumenta o número de casos de malária. Outro exemplo é o do vírus Ebola. Né? O vírus, tanto o Ebola quanto o HIV, ele é transmitido através do contato com o sangue, né? Então, tem a ver com a caça. Né? Então, muitas pessoas, elas, obviamente, que isso também tem a ver, né, com a desigualdade social, com a concentração de renda, né? Então, as pessoas, elas são forçadas a caçar o que habitualmente não caçavam, né? Então, principalmente primatas não humanos, né? Vários outros tipos de macaco, gorila, chimpanzé. E com essa caça, né, você tem contato com o sangue, você tem contato com o fluido corporal, e um vírus que tipicamente não é nosso, ele entra em contato com a nossa corrente sanguínea, né? E tanto o Ebola quanto o HIV são vírus que têm uma alta taxa de mutação, então eles mudam muito. Né? Então, essa alta taxa de mutação fez com que ele também se adaptasse ao nosso organismo. Né? Então, ele pode ser passado de pessoa para pessoa. Né? O Ebola, ele é uma coisa muito triste, mas o Ebola ele só não se espalha mais porque ele é extremamente agressivo. Né? Então, antes da pessoa ela transmitir, ela morre. Não dá tempo. Ele é um parasita tão agressivo que não dá tempo de ter uma alta transmissibilidade. Né? O HIV não. Né? Então, o HIV ele já mata devagar, porque ele é uma doença do sistema imunológico. Então, a pessoa não morre por causa do HIV, né? Ela morre de doenças oportunistas. Então, a pessoa leva um tempo, né? Então, isso permite com que a pessoa transmita para várias outras o vírus, né? Mas, então, são doenças causadas por causa da caça, né? Tem mais exemplos, né? Outro caso é a doença de Chagas, né? Então, a doença de Chagas, ela é causada por causa da picada desse barbeiro aqui, que é um tratomídeo. Dentro do barbeiro, dentro do intestino do barbeiro, mora esse protozoário, que é o Trypanosoma cruzi. Né? O Trypanosoma, ele vive no intestino. Quando o barbeiro ele pica a pessoa, ele pica, ele morde, suga o sangue, ele é hematófago, e ele defeca, então ele faz cocô naquele lugar, né? E a pessoa que foi picada, aquilo coça, obviamente, a pessoa vai lá e coça, e quando ela escoça, ela espalha as fezes do barbeiro, cheio de Trypanosoma, em cima do machucado, né? Então, é aí que o Trypanosoma entra na corrente sanguínea e vai se alojar principalmente no coração, né? Aí ele faz o coração ficar inchado à medida que ele vai parasitando e se reproduzindo naquele local. O Brasil ele já passou por vários surtos de doenças de Chagas, né? Então, para a gente pensa na vida das pessoas, né? Mas para quem pensa mais no econômico, né? Já imaginaram o gasto que é com tratamento de doenças do coração causado por causa da doença de Chagas? É um gasto altíssimo, né? Então, isso sobrecarrega os sistemas de saúde. Então, são doenças evitáveis, né? E que sobrecarregam os sistemas de saúde porque elas não são evitadas como deveria, né? Mas qual que é a relação da doença de Chagas com o desmatamento, né? O barbeiro vivendo ali na natureza, né? Ele tem todo um controle populacional, então ele não causa grandes problemas, né? O problema é quando a pessoa desmata, né? E vai morar de forma inadequada naquele ambiente que antes era o habitat do barbeiro, né? Então ele desmatou, vai morar ali, muitas vezes caça, né? Os animais que comeriam o barbeiro, então causa todo um desequilíbrio ecológico. E o barbeiro acaba que aumenta muito a população e vai parasitar as pessoas, né? E levando junto, leva o Trypanosoma. E o Trypanosoma também tem associação com a caça, porque ele não parasita somente o homem, né? Outros mamíferos fazem parte, né, dos vetores desse barbeiro. Né? Um dos principais é o tatu. Né? Então, não sei se vocês já comeram carne de tatu, né? Mas o tatu é um dos principais vetores do Trypanosoma. Então, praticamente, assim, 99%, praticamente todos os tatus, eles portam o Trypanosoma cruzi. Então, quando a pessoa caça e come aquela carne de caça, ela está consumindo o Trypanosoma cruzi. Né? E ela pode ser contaminada por causa disso também. Né? Então, essas são as zoonoses, né? Doenças que são transmitidas dos animais para as pessoas. Um exemplo recente, né? 2 exemplos recentes. Né? Então, essas 2 doenças aqui, elas, até pouco tempo, elas não existiam. Né, que é a doença de Lyme e o Zika, a doença causada pelo Zika vírus. Né?
A doença de Lyme é uma doença extremamente nova, né? Porque ela é transmitida através de uma espécie de carrapato, que ela não era do Brasil, era uma espécie americana, né? E essa bactéria, ela vive nos alces, né? O cervo, aquele veado americano, né? Então, essa bactéria, ela é comum nesses cervos, né? E o carrapato, quando pica o cervo, ele passa de um cervo para o outro. Por causa do aumento da caça, né? Então, o pessoal vai caçar, né? Leva cachorro ainda. Então, esses animais, eles entraram em contato com o carrapato, que era o carrapato do cervo, né? E essa doença começou a ser propagada, né? Não apenas ali no cervo, mas isso foi levado para o ambiente urbano, né? Por causa da transmissão através do carrapato, né? Então, isso é... E já foi registrado doença de Lyme no Brasil, né? Então, isso não ficou só lá nos Estados Unidos, né? Então, já tem esse carrapato em vários lugares do mundo. A doença de Lyme já foi diagnosticada em vários lugares no mundo, inclusive no Brasil. Então, um dos primeiros sintomas é essa irritação da pele, né? Estão vendo como que fica, né? A lesão é bem grande, né? Os sintomas podem ser parecidos com o da gripe, né? Mas em alguns casos pode matar também. A Zika, né? A Zika é um vírus de floresta, né? Então não era um vírus que era do ambiente urbano, era um vírus de floresta tropical. Era um outro mosquito que transmitia, né, entre os animais da floresta. Só que, por causa do aumento do desmatamento, esse mosquitinho que vivia lá na floresta, ele foi para a cidade, ou a cidade foi até ele, né? Porque as pessoas é que invadiram onde antes era floresta. Né? Então, esse mosquito, ele começou a transmitir para algumas pessoas e começou esse vírus, né? Quando ele entrou em contato com outro mosquito, que é o Aedes, nosso velho conhecido aqui, né? O nosso inimigo, o Aedes aegypti, né? Quando o vírus entrou em contato com a Aedes aegypti, ele se tornou um vetor, né? Então, a Aedes também é um vetor do Zika, né? Então, ele já era um vetor da dengue, já era um vetor da febre amarela, depois se tornou um vetor da Zika e também um vetor da chikungunya, né? E o Aedes, ele é um mosquito de ambiente morto, né? De lugares que estão ecologicamente desequilibrados, porque ele se reproduz em água parada. Na floresta você não encontra água parada, né? Então, ele vai se reproduzir em ambiente urbano, ambiente que está degradado, né? Área que é antropizada, né? Então, é uma doença recente que foi causada por causa do desmatamento também. Aí eu quero trazer alguns exemplos, né, que são menos conhecidos. É o do vírus do Nipah. Não sei se vocês já ouviram falar, né, mas esse vírus, ele já causou alguns surtos, né, e ele está diretamente associado à devastação ambiental, né. Eu vou comentar esse trechinho aqui, né, bem rápido, né, mas em 1997, nuvens de fumaça pairavam sobre as florestas tropicais da Indonésia. E após uma queimada de uma área com o tamanho aproximado ao do estado americano da Pensilvânia para a expansão agrícola, queimada essa que ainda foi agravada pela seca na época, sufocadas pela névoa, as árvores não davam frutos, forçando a população de morcegos frugívoros a voarem para outros locais em busca de alimento, levando consigo uma doença mortal. Os morcegos, eles são vetores de uma infinidade de vírus, né? Para os morcegos, isso não é um problema tão grande por causa da coevolução, né? Então, as populações de morcego já passaram por vários processos de seleção, então hoje as populações de morcego não têm tantos problemas com esses vírus, mas para os outros animais tem, né? Então, os vírus, eles podem ser vetores para uma infinidade de doenças, muitas das quais a gente nem conhece, né? Até 1997, ninguém tinha morrido em decorrência dessa doença, não que a gente saiba, pelo menos. Logo que os morcegos, eles se assentaram nas árvores dos pomares malaios, né, então nas Ilhas Malaias, os porcos que lá habitavam começaram a adoecer. Presume-se que depois de comerem frutas já mordiscadas pelos morcegos, assim como os suinicultores locais. Até 1999, 265 pessoas haviam desenvolvido uma grave inflamação cerebral, 105 delas vindas a óbito. Então, é um número muito alto, né? Então, quase metade das pessoas que foram contaminadas, elas morreram. E não é uma doença que a gente ouve falar, né? E quando aparece o coronavírus, fala, nossa, do nada apareceu essa doença. Gente, não é do nada, né? Então, a devastação ambiental, ela já vem como uma bomba relógio, né? Então, a gente vem tendo surtos. É surto de ebola, é gripe suína, é gripe aviária, é vírus do Nipah. Depois eu vou comentar que o próprio coronavírus, ele já causou alguns surtos de doenças também, né? Não é a primeira vez, não é o primeiro susto, né? Então,
a ignorância é uma benção, né? Porque quando a gente não sabe, parece que o mundo vai muito bem, e não vai, né? Os cientistas, eles já esperavam que fosse acontecer uma pandemia, a gente não sabia de onde que ela viria, né? Mas isso já era, infelizmente, isso já era esperado, porque a gente sabe dos problemas, a gente sabe as causas, a gente sabe como resolver, mas, infelizmente, muito pouco tem sido feito. Então, essa daqui, em 1997, foi a primeira manifestação desse vírus do Nipah, né, em humanos, claro, né? Mas desde essa época ele tem causado uma série de surtos em todo o Sudeste Asiático, né? Então, imagina se esse vírus sofre algum tipo de mutação e passa a ser transmitido de pessoa para pessoa. Isso é muito mais grave do que a Covid, né? Eu trouxe uma matéria, né, uma matéria bem interessante da revista FAPESP, e tem um estudo realizado pelo Laboratório de Ecologia de Paisagem, né, da USP, que ele é com roedores, né? Então, os roedores, por causa do desmatamento, né, muitos roedores nativos, eles têm sido meio que obrigados, né, a ir para a cidade, né? Porque você desmata, você vai diminuindo o habitat desses bichos. Então, os bichos, eles são forçados a ir para a cidade. Quando esses bichos eles vão para as cidades, eles levam toda a gama de micro-organismos que vivem no corpo deles também, né? Inclusive vários tipos de hantavírus, né? Então, os roedores, eles têm esses tipos de hantavírus, e em São Paulo já foram registrados alguns casos, né, de síndrome pulmonar, que é causada pelo hantavírus, né? Então, ela é muito pouco frequente, então foram alguns casos isolados, mas quase sempre é fatal. Então, mata, né? São poucos casos, mas esses casos matam. Quero passar um videozinho, vou ver se vai dar certo. Aí vocês me falem se vai sair o áudio, tá? É um videozinho da revista FAPESP que trata desse assunto. Como que um vírus, né, ele sai ali do seu ciclo zoonótico, que só acontecia na natureza, e ele passa a circular. Os vírus são os seres mais abundantes do mundo. Me digam se estão ouvindo, por favor. Por todos os ecossistemas. A Amazônia, por exemplo, é considerada a região com a maior diversidade e abundância de vírus no mundo. Na floresta, eles estão em equilíbrio com seus hospedeiros, infectando-os quase sempre sem lhes causar mal. Porém, a transmissão de vírus entre animais e pessoas tende a ser um fenômeno cada vez mais frequente. E isso se deve justamente à ação humana. Vírus adaptados a um animal podem circular por milhares de anos sem serem notados, até entrarem em contato com o ser humano. O desmatamento, o garimpo e a transformação de ambientes florestais em pastos ou áreas agrícolas aumentam o risco de seres humanos entrarem em contato com animais hospedeiros de vírus desconhecidos. Uma das explicações para isso é que a degradação ambiental diminui a variedade de espécies locais. Sem predadores naturais, algumas espécies, muitas vezes reservatórios de vírus, se reproduzem de forma descontrolada. Com o aumento da população desses animais, também tornam-se mais abundantes os vírus que eles carregam. Antes restritos ao ambiente florestal, agora eles têm mais proximidade com seres humanos. É o que os cientistas chamam de quebra de barreira. Um vírus, antes transmitido apenas entre animais, adapta-se geneticamente e passa a infectar pessoas. Foi assim com os vírus responsáveis por algumas doenças que hoje acometem a humanidade, como Ebola e AIDS. Também foi assim com o novo coronavírus. A quebra de barreira também pode acontecer quando os vírus se adaptam a insetos, como os mosquitos. Transformados em vetores, eles transportam esses agentes infecciosos para os seres humanos, como aconteceu com os vírus da Zika, dengue e chikungunya. Mas a quebra de barreira, normalmente, só acontece quando há interferência humana em um ecossistema que antes funcionava em equilíbrio. Das milhões de espécies de vírus existentes, o Comitê Internacional de Taxonomia dos Vírus tem catalogadas menos de 7.000. O aumento do desmatamento observado na Amazônia e em outras regiões do mundo pode levar os seres humanos a terem cada vez mais contato com animais hospedeiros de vírus e contrair doenças desconhecidas como a Covid-19.
Eu gosto bastante desse vídeo, né? Porque eu acho que ele deixa bem claro como que acontece, como que aconteceu, né? Como que isso vem acontecendo. Como eu falei, às vezes as pessoas se espantam, né? Nossa, do nada apareceu essa doença. Gente, não é do nada, né? Então, isso assim já era uma bomba relógio, a gente já esperava que isso fosse acontecer, né? E agora, por causa dessas queimadas na Amazônia, que a gente vai começar de novo, né? A gente já pode esperar, e esse ano eu não sei nem se a gente vai ficar sabendo. Né? Ano passado a gente tinha os dados do INPE para desmatamento, a gente tinha os dados de queimadas. Esse ano vai queimar e a gente não vai nem saber, né? Então, hoje teve a notícia, né? Foi divulgada a notícia de que o INPE ele não vai mais divulgar. Então, a gente nem saber não vai, né? Então, assim, as florestas tropicais, como elas têm uma biodiversidade muito maior, né, do que as florestas temperadas, é óbvio que elas também têm uma diversidade de micro-organismos que é muito maior. Então, o que tem de vírus e bactérias ali, né, é uma quantidade gigantesca, né? Então, à medida que avança o desmatamento, à medida que avança as queimadas, a chance, né, desses vírus e bactérias sofrerem mutações e conseguirem parasitar o homem é muito alta. Né? Então, eu trouxe essa tabelinha só para ficar claro, né, porque no começo da pandemia, até hoje, a gente ainda vê um monte de fake, né, que são associadas ao coronavírus. Nossa, ele foi criado em laboratório, né? Teve uma das fakes que falava assim, os cachorros, eles são vacinados contra o coronavírus, e agora eles vão falar que esse vírus é novo? Claro que são vacinados, né? O coronavírus, gente, é uma família. Então, são vários tipos de coronavírus, são várias espécies diferentes, né? Tem gente que dá vontade de falar assim, olha, eu não vou nem discutir, porque você tem que voltar lá para o ensino fundamental. Você não sabe nem o básico, né? Então, assim, é muito complicado, né? Então, não é um tipo de coronavírus. Existem vários tipos, né? Então, tem espécies de coronavírus que parasitam os animais domésticos, né? E existem as espécies que parasitam os animais selvagens, né? Várias, né? E em 2012, teve 2 surtos, né? Em 2012, o outro não sei quando, um tipo de, esses SARS-CoV e o MERS-CoV, eles causaram surtos de síndromes respiratórias também, né? Então, o MERS causou uma síndrome respiratória no Oriente Médio e esse SARS também, não me lembro exatamente aonde, né? Mas ele também causou uma síndrome que levou um monte de gente à morte. Né? Então, o coronavírus ele já está matando há algum tempo. Só que isso deu para ser controlado. Né? Por que eles conseguiram controlar? Porque o vírus ele foi transmitido, né, dos animais para as pessoas, só que a transmissão de pessoa para pessoa, né, a transmissibilidade, ela era baixa. Então, eles conseguiram conter esse surto a tempo, antes de que o vírus sofresse algum tipo de mutação que aumentasse a sua transmissão, que foi o que não aconteceu com o SARS-CoV-2, né? Então, o SARS-CoV, ele teve a sua transmissão, né, para o ser humano. Depois da sua transmissão com o ser humano, como isso não foi controlado e a taxa de mutação do vírus ela é muito alta, ele foi sofrendo mutação, ao ponto de que algumas dessas mutações elas têm uma alta taxa de transmissão, né? Então quanto menos a gente contém a pandemia, mais cepas vão surgindo, né, por mutação e mais chance de surgirem variantes, né, que sejam mais agressivas, que matem mais, que sejam mais transmissíveis, né? Para o vírus isso é excelente, ele quer se espalhar, ele quer reproduzir, né? Para a gente isso é péssimo, porque a gente vai perdendo o controle cada vez mais. Né? Então, estão vendo como problemas ambientais relacionados a desmatamento, relacionados à caça, relacionados a vários tipos, né, de questões, elas afetam a saúde, né, afetam a saúde pública, né, porque não afeta a saúde de uma pessoa individualmente, né, afeta a saúde pública e afeta os sistemas de saúde. Como eu falei, a gente pensa nas vidas, né, cada uma pessoa que morre é muito complicado, porque cada pessoa é única, ela tem mãe, tem pai, tem família, ela tem uma história de vida, mas quando a gente pensa financeiramente, quando a gente pensa economicamente, isso também tem um custo. Né? Então, a floresta de pé, a floresta protegida, né, seja de modo preservacionista, ou seja de modo conservacionista, que aí leva também as questões ambientais, né, das populações tradicionais em consideração, a floresta de pé, ela presta um serviço para a humanidade. Né? Então, ela não é só para ser admirada, né? A floresta não está lá só porque ela é bonita. Né? Então, existem os serviços ecossistêmicos. Né? Então, um grupo de cientistas, eles resolveram colocar no papel, né? Quanto que custa você manter uma floresta em pé? Quanto que você economiza com outros gastos?
Por exemplo, uma floresta em pé, ela fixa o carbono, né? Uma floresta em pé, ela produz, né, vamos dizer assim, ela produz, que ela tem, né, os polinizadores, tem abelha, beija-flor, borboleta, então ela tem uma gama de polinizadores que prestam serviços para a agricultura, né? Então ela faz ciclagem de nutrientes. Então uma floresta em pé, ela tem o seu valor econômico também, né? E alguns cientistas eles têm defendido que além desses tipos de serviços ecológicos, a contenção de doenças também é um serviço ecossistêmico, né? Então, a floresta em pé, ela fica ali guardada com esse monte de vírus, esse monte de bactéria, tudo ali, no seu sistema, no seu equilíbrio, né? Então, seria também um serviço ecossistêmico a gente manter a floresta em pé, essa contenção de doenças, né? As doenças não se espalham se você não desmata, né? Então, se você contém essa devastação ambiental, muitas doenças que apareceriam, né, ou que aumentariam, elas deixam de acontecer, né? Então, já tem um grupo de pesquisadores que estão vendo isso com malária, né? Mesma coisa, né? Toda vez que tem uma queimada, eles veem que o número de malária aumenta. Aí é gasto, né, com leito no hospital, é gasto com medicamento, é gasto com seringa. Então, eles estão colocando isso na ponta do lápis, né? Então, você derruba para vender madeira. Quanto você ganha com a venda dessa madeira? Você ganha X. Quanto você gasta, né? Quanto que o serviço público ele gasta com as pessoas doentes de malária? Gastam Y. O que vale mais a pena? Né? Então, a gente sabe, né, que sai muito mais caro o gasto com saúde pública do que a venda de madeira, né? Então, questão da poluição do ar, né? Quanto que as indústrias pagam, né? Quanto que as indústrias elas rendem, né? Será que vale os tratamentos de câncer, pneumonia, asma, né? Mesma coisa a questão do saneamento básico. Então, a gente pensar na questão ambiental é pensar nas questões econômicas também, né? Então, quando a gente resolve esses problemas ambientais, quando a gente ou minimiza, pelo menos, não dá para resolver, mas a gente tenta diminuir esses problemas ambientais, a gente está pensando em questões econômicas, né, e de saúde pública. Como que a gente resolve, né? Então, os problemas a gente já viu, né? Tem um monte de problema, né? Mas já entendemos como resolver, né? Mas por que não dá certo, né? Então, existem alguns fatores, né, que contribuem para a gente não conseguir resolver, né? Primeiro que as pessoas, elas se preocupam com problemas imediatos, né? Então, a gente só vai se preocupar se o esgoto estiver correndo agora ali na minha porta. Se o esgoto não está correndo na minha porta, não é problema meu, né? Mas o outro lado da cidade não tem rede de esgoto ou não tem água tratada, mas eu tenho, né? Então, a gente não tem muito essa preocupação. Ou senão, quando a gente fala que a água, né, a gente tem preocupação com a água doce, né? Ela vai ser um problema daqui 20, 30 anos. Então, quando chegar lá, a gente preocupa, né? Por enquanto, eu continuo vivendo a minha vida numa boa. No futuro, eu preocupo com isso, né? Desconexão com a natureza, né? Então, a gente acha também que o que acontece lá na Amazônia não me afeta, e afeta. A gente viu o que acontece na China, nos afeta, né? Então, questões de desmatamento, de caça na China tem afetado a gente aqui, né? A pandemia por causa disso, né? Então, não é pensar, nossa, o povo lá caçando também esses morcegos, né? Que a principal ideia que veio do morcego. Gente, aqui a gente come tatu, a gente come cutia, a gente come capivara, cheio de doença de Chagas, né? E vai falar dos costumes dos outros, né? Então, isso é muito complicado. Então, essa questão da desconexão, né, com a natureza, achar que o que acontece na mata não me afeta, né? Porque afeta. Inclusive, a gente está vivendo um período de seca, né? Provavelmente vai ter uma crise energética, porque não tem água. A gente sabe, né, que a gente não deve manter todos os recursos em uma única fonte de energia. E a gente manteve, né? A gente depende praticamente só da energia hídrica, o que é um erro enorme, mas sabendo disso, a gente ainda manteve lá a nossa principal dependência da energia hídrica. Aí não tem água, porque não chove, por causa da seca, a gente não tem energia elétrica, né? Então, a gente deveria ter investido muito mais em outras fontes de energia, né? A gente tem um país tropical, né? O que não falta aqui é sol, por que a gente não investe em energia solar, né? Então, a gente depende da energia hídrica, que depende da água. Mas por que não está chovendo? Por que a gente está nessas grandes secas? Gente, é por causa do desmatamento na Amazônia, né? O Sudeste, ele só não é um deserto por causa da floresta amazônica. Se a gente pega a latitude, nos outros continentes, a latitude onde está o Sudeste, na África, na Austrália, essa região é deserto.
Tá? Então, essa região da latitude onde está o sudeste do Brasil, ela é deserto nos outros continentes, na África e na Oceania. Por que não é deserto aqui no Brasil? Porque a gente tem os rios aéreos, né, os rios voadores que vêm da floresta amazônica. O que a gente está fazendo com a floresta amazônica? Está desmatando, está queimando, e à medida que avança, né, o desmatamento na Amazônia, as queimadas na Amazônia, a chuva ela vai escassear cada vez mais para o sudeste. Né? Então, a gente tem que entender que o planeta ele é um só, né? Então, está tudo muito conectado, está muito linkado, né? Principalmente agora em tempo, né, de globalização. Né? Então, uma coisa que surge em qualquer lugar do mundo, ela pode se disseminar de modo muito rápido. Né? Então, a gente não pode achar que não vai nos afetar. Né? Então, existe uma falta de conhecimento muito alta, né? O que, obviamente, né, é de interesse político também, né? Como dizia Darcy Ribeiro, né? A crise na educação pública no Brasil ela é um projeto, né? Então, a educação pública no Brasil ela é ruim porque isso é um projeto de governo, não é para ela ser ruim mesmo, né? É para fazer de tudo para ela ser ruim. A gente aqui, como professor, tenta lutar contra, né? Mas tudo faz o governo ele luta para que a gente tenha uma educação que é fraca, né? Então, essa falta de conhecimento científico, essa falta de senso científico nas pessoas, de senso crítico da população, ela também é uma jogada, né? Então, é uma vantagem manter a gente na ignorância, né? Manter a gente na falta desse conhecimento científico. Muitas pessoas não percebem essas consequências diretamente, então é o que eu comentei a respeito do não é problema meu, né? É difícil sair da zona de conforto, né? Então, a gente tem um sistema, e a gente não escolhe o sistema, né? Preciso deixar isso bem claro, a gente nasce em um sistema, e a partir do momento que a gente nasce nesse sistema, a gente é fruto dele, né? Então, a gente vive dentro de um sistema, e esse sistema ele é todo baseado em valores que são insustentáveis. Então, a gente quer isso daqui, a gente quer um modo de vida americano, né? O American Way Life, né? A gente quer essa vida aqui, né? Então, é uso de... É muito material, né, que é insustentável, né? A gente é muito consumo de água, é muito consumo de energia, é muito consumismo, né? E a gente não quer sair da zona de conforto, né? A gente se acostumou com isso, a gente quer continuar com isso. Tem um site muito legal, né, que chama Pegada Ecológica, que é justamente para a gente ver o quanto que o nosso estilo de vida ele impacta o mundo. Né? Então, será que a forma que eu vivo, o que eu como, né? Como que eu ando de carro, né? Transporte, bem, serviço, como que eu vivo? Qual é o impacto do meu estilo de vida no mundo? Então, assim, eu sugiro que quem tiver curiosidade, né, entra pegadaecológica.org, se escrever Pegada Ecológica no Google, ele já aparece. É bem interessante, né, para a gente poder repensar, porque para muita coisa a gente tem escolha, né, só que a gente escolhe continuar do jeito que está, porque me convém, né. E naquele livro do Diegues, né, que eu mencionei lá no começo, no final daquele livro, ele traz um questionamento assim, muito interessante. No livro, ele diz, né, que estava numa exposição, tipo essa palestra, né, falando de problemas ambientais e tal, e nessa palestra tinha um menino, né, descalço, com a roupa rasgada, bem surrada, né, e no final da palestra tinha exatamente essa pergunta, né, de quem é a culpa, e tinha um espelho. E esse menino, essa criança, ela olha no espelho, né, então de quem é a culpa? É desse menino? Né, isso faz a gente pensar, né? Será que a culpa de todos esses problemas ambientais que eu falei, né? De problemas de poluição hídrica, de poluição atmosférica, de lixo, será que essa culpa é minha? Né? Essa culpa é de vocês? Essa culpa é dessa criança aqui, né? Nossa, essa criança está desperdiçando água, que absurdo. Não, olha essa menina aqui usando absorvente descartável, né? Isso está errado. Não, gente, a gente tem que ter bom senso. Né? Então, as pessoas elas têm parcelas de culpas diferentes. Né? A gente tem algumas escolhas. Né? Então, a gente pode optar por separar o lixo, por não usar canudo, para reduzir o uso de descartáveis. Né? A gente tem escolha, né? Mas tem coisa que, sinceramente, né? Vamos fazer xixi no banho. Aí está lá a Vale que destrói o Rio Doce todo. Né? Adianta a gente economizar água de uma descarga? Né? Então, a gente tem hora que a gente fica bem desanimado pensando nisso, né? Será que o que eu estou fazendo? Estou levando a minha sacola retornável para fazer compra. Será que faz diferença? Às vezes a gente fica pensando isso. Faz. A gente tem que fazer isso porque a gente tem escolha. Se a gente pode optar, né, por
ter um estilo de vida, né, que tem um mínimo de impacto, a gente deve optar por esse estilo de vida. Mas a gente tem que ter consciência de que o nosso impacto, ele é pequeno. A nossa parcela de culpa diante, né, de outras pessoas, a nossa parcela de culpa ela é muito menor, né? Então, uma coisa que a gente tem que pensar é essa questão da ação local, né? Então, a gente tem que, onde a gente puder ter escolha, a gente vai ter escolha, né? Mas o pensamento ele tem que ser muito maior, né? Ele tem que estar muito, muito além, né? Em vez de pensar globalmente, eu gosto de trocar, né? Eu gosto de pensar politicamente. Então, a ação ela tem que ser local, né? Mas o pensamento ele tem que ser global e ele tem que ser político, né? Porque muito mais do que eu ter escolha, eu tenho que cobrar, né? Então, se eu quero que as empresas elas poluam menos, eu tenho que fazer cobranças que são referentes a isso, né? Eu tenho que cobrar um posicionamento dos artistas, eu tenho que cobrar um posicionamento das empresas. Se não tem rede de esgoto em algum ponto da minha cidade, eu tenho que cobrar um posicionamento do vereador, do deputado, do prefeito, né? Eu tenho que saber quais instâncias elas são responsáveis por cada ação, né? Não adianta eu querer cobrar também do governador, né, a coleta de lixo, isso é do município, tem que cobrar de quem resolve, né? Então, a gente tem que ter essa consciência política para a gente poder cobrar essas ações. Não adianta, né, eu pensar, não vou usar o meu canudinho descartável e continuar votando em quem, né, favorece o desmatamento ilegal, né, de quem votar no cara que ajuda, né, as mineradoras. Não adianta absolutamente nada, né? Então, assim, as nossas ações, elas têm que estar ligadas, né? Elas têm que estar pareadas com esse pensamento político, né? Então, a gente tem que cobrar e a gente tem que ter um posicionamento e um pensamento que ele é político. Para finalizar, né? Eu quero finalizar com essa frase, né? Que é uma mulher que eu admiro muito, né? Que é o Wangari Maathai. Ela ganhou o prêmio Nobel, foi a primeira mulher negra africana a ganhar um prêmio Nobel, né? Em 2004. E ela tinha um projeto muito interessante, né? Porque no Quênia, né, ela é queniana, tinha um problema sério de vários povoados, né? De fome extrema, desnutrição, desidratação, vários problemas, né? E ela percebeu que todos esses problemas sociais, econômicos, né? E de saúde dessa população, desses povoados, eram problemas ambientais. Eles estavam em um lugar que antes eles conseguiam plantar, eles conseguiam colher, conseguiam fazer a sua agricultura de subsistência, viviam muito bem, e depois da monocultura eles não conseguiam fazer mais nada, né? Então, eles estavam passando fome, eles estavam morrendo, porque eles não conseguiam plantar. Então, a ideia dela foi plantar árvores, né? Ela fez um movimento, que é o movimento Cinturão Verde, e ela conseguiu plantar, assim, milhões de árvores e conseguiu tirar e empoderar vários povos, né? Então, ela tirou esse povo da pobreza plantando árvores, né? E ela diz no livro dela, que é o povo que tem que salvar o ambiente, somos nós, né? É o povo que tem que obrigar os seus líderes a mudar, né? Então, é a gente, mas não é a gente sozinho, não, a gente tem que cobrar, né? Então, a gente só vai conseguir uma mudança a partir do momento que haver uma conscientização e haver uma cobrança dos líderes para isso. E é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Lidiane, tem alguma pergunta aí para mim? Pessoal? Eu não consegui acompanhar o chat. Meu telefone ficou muito lento. Eu não consegui acompanhar o chat. Se tinha pergunta aqui, eu não consegui ler. Tem várias perguntas. A gente vai espelhar aqui e a gente vai lendo com você. A Camila vai espelhar para a gente. Tá bem. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Vários comentários, inclusive aqui no WhatsApp pessoal, o pessoal comentando da sua explanação, muito bacana. Essa questão que você fez no começo, né, de falar toda a história do meio ambiente, né, no Brasil, no mundo, isso deu uma clareza. Eu acredito que os meus alunos, né, da disciplina vão lembrar bastante disso, porque é importante a gente ouvir também dessa perspectiva histórica, né, e de como chegamos aqui, né, de como chegamos nessa situação. Camila, se você quiser colocar para a gente, quiser espelhar, a Camila vai começar os comentários, porque teve muito comentário bacana, muitos comentários bacanas, e teve também perguntas. Uhum.
polêmicas. Eu não consegui acompanhar nenhuma pergunta. É bom que você tem que focar também. E eu acabei vestindo uma blusa de frio, né? Porque fiz frio durante. A Geliane, né? Ela foi nossa aluna na UENG, atualmente ela já é assistente social. Inclusive, o TCC dela foi sobre racismo ambiental. Ela é bastante afim desse tema, né? Ela pesquisa sobre. Ela fala que, mas se for preparar para pensar bem, tudo piorou desde as interferências do homem ao meio. Talvez sem ele não teria tanto estrago. Isso aí, durante um tempo, eu até pensei isso também, né? Eu pensava, se a gente tirar o homem da natureza... Mas não existe isso, né? A gente faz parte da natureza. Não tem como a gente tirar o homem da natureza. A gente vive num planeta que é único, né? Então, ainda que a gente não esteja lá diretamente, a gente está causando mudanças climáticas globais, mudanças no uso do solo, mudança no uso da água. Então, a gente influencia de qualquer forma, né? Então, a gente teria que fazer isso de alguma forma que impactasse menos. Então, não é a gente não estar lá, né? A gente tem que estar porque a gente faz parte da natureza também, né? Então, não dá para a gente separar, a menos que a nossa espécie seja extinta, a gente faz parte da natureza. O professor Valderi, né? O professor Valderi, ele faz parte do curso de exatas aqui da UENG de Cláudio, da contabilidade, na verdade, de administração. Ele também pesquisa sobre meio ambiente, tem uns projetos de pesquisa e extensão. Ele colocou, né, que foi excelente a reconstrução da questão ambiental e suas perspectivas no Brasil. Foi o comentário dele, um dos comentários dele, né? Que bom, é bom ter pessoas de outras áreas também, né? Porque às vezes a gente fica tão focado só em uma área, é bom a gente ver vários pontos de vista diferentes. O Kennedy, nosso aluno, perguntou, né, que qual seria o problema ecológico provocado pela atual pandemia? Qual o problema que a pandemia... Qual o problema ecológico que a pandemia causa? Seria isso? Se você... Né, eu entendi que como se você acha, né, talvez, que a pandemia causa algum problema ecológico. Seria isso, o Kennedy? Qual seria o problema? A pandemia, ela tem, sim... porque o que ela pode provocar, né, ela tem causado até uns benefícios, né? Eu não sei se vocês viram, teve várias reportagens de redução, né, da poluição por causa da pandemia, né? Então, é triste a gente falar isso. A gente precisou de morrer um monte de gente para a gente reduzir a poluição, né? Então, a gente tem reduzido a poluição durante a pandemia. A gente tem visto até assim, várias aparições de animais selvagens que muito tempo não aparecia, até mesmo dentro de unidades de conservação, os animais não estavam sendo registrados e agora eles voltaram, né? Provavelmente por causa do menor deslocamento de pessoas dentro das unidades de conservação, né? Então, assim, é muito triste a gente falar, mas tem tido até algumas vantagens por causa do isolamento social, né? Por causa da pandemia. Agora, um problema que a pandemia pode causar e que a gente ainda não sabe, né, qual que é a consequência disso, é que esse coronavírus, ele pode infectar os nossos animais selvagens. Então, assim, a gente que trabalha com pesquisa de campo, né, para poder ir para a mata, está sendo exigido um cuidado que é muito maior, né, porque já imaginou se a gente passa o coronavírus para os animais selvagens? Aqui no Rio já aconteceu, quando teve aquele surto de febre amarela, a gente perdeu várias populações de macacos, várias populações de macacos grandes, assim, bugios, macacos de grande porte que morreram de febre amarela, né? Porque eles também são sensíveis, basicamente, aos mesmos vírus que a gente, as mesmas bactérias que a gente, né? Então, assim, se o coronavírus, ele for transmitido para os nossos animais selvagens, a gente pode ter uma perda severa de biodiversidade por causa disso, mas isso a gente não sabe. Não, o que a gente sabe até agora é que alguns animais já foram contaminados em zoológico, né? Parece que um tigre ele foi contaminado, alguns animais domésticos, né? Alguns gatos, cachorro, assim, mas casos pontuais, né? Parece que o vírus ele não se transmite bem entre os outros tipos de animais, né? Mas se isso acontecer, vai ser um problema ecológico gigantesco, né? Isso pode levar a perda severa da biodiversidade. Eu não sei se a pergunta era essa, né? Mas e também tem questão da questão da mutação do vírus, né? Porque ainda não tem um vírus só, né? Não é um vírus só. Na verdade, a gente está tendo outras cepas, não sei se é assim mesmo a forma de dizer.
ainda tem novas mutações do vírus, então, assim, esse pode não causar, igual nesses animais que já foram contaminados. Mas se for continuar tendo outras variantes, outras cepas, né, pode causar, contaminar outros animais que a gente não tem ainda. Sim. E pode, inclusive, e o pior, ainda pode, inclusive, no animal, gerar uma outra doença que pode ser recontaminar o ser humano. Então, assim, é uma questão de... Uma bola de neve, né? A mutação do coronavírus desde o início da pandemia, bem como agora as novas cepas, né, já demonstraram o quanto as interferências ambientais e humanas estão e são interligadas. Exatamente o que eu estou falando, né? A Luísa Almeida, ela fala que a exploração descontrolada da natureza me preocupa muito. Se o ser humano continuar dessa forma, pandemias como essa talvez se tornem mais constantes. Sim, como eu falei, já era esperado, assim, essa questão de haver uma pandemia era uma questão de tempo, né? Os cientistas, eles já esperavam, só que eles esperavam que fosse algum tipo de vírus da gripe, né? Eles acharam que era algum tipo de H1N1, né? Não H1N1, que é um específico, mas algum daquele grupo ali dos vírus da gripe, né? Porque também é um vírus que tem muita mutação, que é comum em várias espécies de animais, então o mais esperado é que fosse dele, né? E não foi. Né? Então, eles já até trabalham em vários outros tipos de vacinas contra a gripe, pensando nisso, né? Para quando surgir, já poder conter da forma mais rápida possível. Só que não veio, né, do vírus da gripe, veio do coronavírus, que também já vinha sendo estudado, né? Por causa dessa facilidade dele ser transmitido para o ser humano. Né? Então, a gente já sabia, né, que isso poderia acontecer. Não sabia quando e nem de que forma, mas já sabia que isso iria acontecer. A Camila, ela está dizendo, a Camila é nossa coordenadora do curso, né, Camila Ramos, ela está dizendo, importante pensar que falta de saneamento básico e descaso com a natureza é expressado também nas desigualdades sociais e questões sociais. Podemos ver que a população negra é uma das mais afetadas. Não só a população negra, quando a gente pensa, as mulheres são as mais afetadas também, né? Então, quando a gente pensa nesses problemas ambientais, né, principalmente de saneamento básico, né, quem é responsável por cuidar das crianças, cuidar dos idosos, né, que é o que está associado a esse uso da água, são as mulheres. Né? Então, a gente é que cuida da família. Então, se a gente não tem uma água que é tratada, não tem uma rede de esgoto em casa, né, isso afeta a gente muito mais do que as outras pessoas. A gente não tem a opção de ir embora, né, e deixar o filho. A gente não faz isso. A gente fica, a gente cuida. Então, são principalmente as populações negras e as mulheres que são afetadas por esses problemas ambientais. Né? Então, tem todo um recorte. Né? O problema nunca é só ambiental ou só social. Né? Ele sempre tem várias vertentes. E vai ter recorte populacional também, né? E de acordo com a Constituição, né, o Otávio está dizendo aqui, de acordo com a Constituição, a atividade econômica deve assegurar todas as existência digna. E o meio ambiente é essencial à sadia qualidade de vida e utilizado ecologicamente, né? Deveria ser utilizado ecologicamente. Deveria ser, né? Com o capitalismo, eu não acredito que isso aconteça, né? Pois é, a gente ainda segue esse modelo de desenvolvimento a qualquer custo, né? Infelizmente, muitas pessoas ainda têm esse pensamento de que a proteção da natureza atrasa o desenvolvimento. Né? Como que o Brasil vai crescer se ele ficar aí pensando que não pode desmatar a Amazônia? O Brasil tem que crescer. Então, infelizmente, muitas pessoas têm esse pensamento que é ali um resquício, né? É uma herança, né? da década de 60, da década de 70, que tinha esse jargão, né, do desenvolvimento a todo custo, né? E nesse caso o custo é a gente, né? Porque a gente paga esse custo alto com a nossa saúde, né? A nossa saúde física e a nossa saúde mental também, né? Essa questão, ela vai passar também pela questão social econômica, né? Porque não vão ser todas as pessoas economicamente, vamos dizer assim, né? As mais pobres, elas vão passar por questões mais graves do que as pessoas ricas, né? Quem explora não vai ter reflexo disso, né? Por exemplo, quando você pensa... as pessoas não são a favor da vacinação pelo SUS porque elas podem ir para os Estados Unidos passar as férias e vacinar e assistir o show do Justin Bieber, que agora está tudo liberado lá, né?
Enquanto que aqui no Brasil a gente não teve nem lockdown direito, né? Porque as coisas continuaram acontecendo em nome de uma economia que destrói, né? Porque perderam-se várias vidas em nome de uma economia destrutiva. Uma economia que já estava falida, né? Na verdade, já estava falida e foi só piorando, né? E a culpa não é da pandemia, a culpa é do sistema que a gente vive capitalista e do governo que não pensa nas pessoas, né? Não pensa no país dele. Não, Lidiane, é muito complicado, porque quando você pensa em mudanças climáticas, né, que a gente está vivendo essa problemática das mudanças climáticas, né, as pessoas elas não vão ser afetadas da mesma forma, né? Então, quando a gente pensa, como que a Inglaterra vai lidar com os problemas das mudanças climáticas? Vai ser da mesma forma que o Brasil? Óbvio que não vai, né? Então, se o dia está muito quente, né, até mesmo aqui no Rio, né, quando está fazendo aquele calorão 42, 43 graus, tem gente que tem a casa toda climatizada, o carro tem ar-condicionado, né? Então, é assim, no país pobre, ainda tem a população mais pobre que vai sofrer mais, né? Então, tem essa questão, essa diferença dos países, e dentro dos países ainda tem as populações que vão sofrer e vão arcar muito mais com as consequências, né? Então, como eu falei, a gente nasce num sistema, a gente não tem opção, né? Ninguém pergunta para a gente, olha, você quer ficar no sistema capitalista? Não, eu não quero. Não, então você vai viver em outro. Quem dera, né? A gente nasce e tem que lidar com esse sistema, né? Mas a gente tem que fazer escolhas. Algumas escolhas a gente tem, né? Todo ano a gente tem notícias de pessoas que morrem ou de frio ou de calor extremo, né? E não são pessoas ricas, né? Todo ano, né? Todo ano. Todo ano. Porque uma criança que fica vendendo bala no sinal de 43 graus, além do risco dela morrer de bala fundida, né? No meio de tiroteio e tantas outras questões sociais que acometem no país, ainda tem a questão que é o sol, né? Que é a desidratação, e aí vai naquelas doenças, né? Que algumas você citou aqui, né? Várias, na verdade, você citou várias doenças que são causas evitáveis, né? Mortes evitáveis. Porque causadas pelo clima, são pessoas que não têm condição de evitar isso também. Né? Ainda tem a saúde mental, né? Quando você pensa na saúde mental dessas pessoas. Aí a pessoa surta, né? E você fala, olha lá, é louco, né? É maluco. Gente, que condições que essas pessoas estavam sendo submetidas, né? Condições praticamente desumanas, né? E sem direito a quase nada, né? Então é bem mais complicado. Porque às vezes você vê, tem lugar, as crianças brincando no esgoto puro, sabe? Aqueles dias que está muito quente, não é um riacho, é esgoto puro, a água tá preta, as crianças estão brincando, estão se refrescando naquele esgoto puro, né? Aquele lugar que você está vendo que é pura doença e elas estão ali, né? Falta tanta coisa, né? Falta conhecimento dessas pessoas, falta um mínimo de sensibilidade, né? Dos governantes, né? Então falta muita coisa, né? A Sayonara, ela está perguntando para você, se você acredita que com o derretimento das geleiras podemos ter o surgimento de novos vírus e bactérias? Sem dúvida. Problema, né? Sem dúvida, né? Então, muitas dessas bactérias, elas têm dormência, né? Então, muitas bactérias, elas ficam congeladas e elas não morrem, né? Então, depois que esquentar e ela entrar em contato, né, com o oceano, com a água doce, as bactérias, elas podem viver nova. Para a gente é uma coisa bizarra, né? Fica ali, ela fica um tempão morta, com uma dormência, depois ela volta à vida e volta à reprodução. Então, assim, é questão de tempo, né? Então, novas doenças vão aparecer, né? Então, nas últimas décadas, foi Zika, foi chikungunya, foi Nipah, foi doença de Lyme, né? E muitas outras vão aparecer por causa do aquecimento global, né? Por causa dessas mudanças climáticas. Até por causa de mudança na migração dos animais, né? Então, muitos animais evoluíram tendo uma determinada rota migratória. Aí, de repente, né, muda a frutificação, muda a época de floração, eles mudam essas rotas migratórias, mudam o tempo, então, com isso, eles carregam um monte de parasitas, né? Então, é questão de tempo, né? O professor Valderi está perguntando, dizendo, né, creio que a população em geral não está fixada a relação entre Covid ou outras doenças e a questão ambiental. Não tem fixada, né, a relação entre Covid e outras doenças, né, da questão com relação à questão ambiental. Como que isso poderia ser melhor divulgado ou popularizado? Bom, né, momentos como esse aqui são uma dessas formas, né? Então a gente
disseminar, a gente conversar, né, com a população, não deixar isso só restrito, né? Por exemplo, eu mandei para os meus alunos, né, da biologia e mandei para um monte de gente que não era da biologia, né? Porque eu ficar falando para biólogos sobre isso, a gente ficar chovendo no molhado, né? Porque a gente vê isso ao longo do curso todo, então eu tenho que falar para outras pessoas, né? Então, momentos que a gente faz, né, de discussão, ele tem que ser para todo mundo, né? Então, pelo menos isso, o trabalho remoto, ele nos proporciona, né? Porque a gente falar para a pessoa ir lá dentro da universidade, assistir uma palestra, é muito difícil. Agora, ela assistir do conforto da casinha dela no celular, já é muito mais fácil. Né? Então, a gente tem que insistir, né, para que as pessoas elas tenham acesso, então a gente tem que enviar, né? E o que eu acho que é o caminho mais viável, que é a educação. Né? Então, enquanto professora, a gente tem que defender uma sala de aula. Isso tem que ser... A questão ambiental ela tem que ser discutida desde do ensino fundamental para o ensino médio, depois, obviamente, na graduação, em todos os cursos. Né? Então, isso não é só da aula de biologia, né? Isso não é só da aula de ciências. Né? Então, isso tem que ser trabalhado em todas as disciplinas. Isso é transdisciplinar, isso é interdisciplinar, e a gente tem que trabalhar isso desde os meninos pequenininhos ali, para eles entenderem que não está certo o esgoto correr na porta da casa dele. Não está certo ele ter que buscar água para beber, né, no balde, em algum lugar. Ele tem que entender que isso está errado, né, porque muitas vezes isso é naturalizado. Né? Então, eu vejo essas crianças que ficam brincando, que eu comentei no esgoto, elas não veem problema nenhum nisso. Às vezes o pai é que levou a criança para brincar ali, então elas não enxergam que isso é um problema. Né? Então, a gente também não tem acesso à educação muitas vezes, né? Não tem acesso. É, como você disse, né? O sistema educacional brasileiro ele foi feito para ser falido, né? Infelizmente, né? Então a gente, assim, nada contra a corrente, né? Mas é a única solução, né? Se a gente leva isso para a escola pública, a gente leva isso para a educação básica, dá para a gente ter um pouco mais de esperança, né? De que isso vai mudar no futuro. O Valderi, né, ele está falando, professora Ana, alguns textos, né, vinculam os impactos negativos e positivos da pandemia no meio ambiente. Qual a sua avaliação sobre esses impactos? Nós já temos alguns dados mais concretos sobre isso? Então, né, essa pergunta é bem parecida com aquela primeira, né, do seu aluno, eu acho, que ele era seu aluno, né? Os impactos, né, com relação a impactos positivos, né, assim, apesar de todos os pesares, né, que a pandemia teve de impacto positivo, é a redução da poluição, né, redução da emissão de gases, né, por causa de automóveis, de carro, ônibus, né, então, principalmente na China, naquele primeiro momento, a redução de gases do efeito estufa, ela foi enorme, né, então, assim, a gente tem como reduzir a emissão de gases, se teve por causa da pandemia, por que a gente não pode levar isso adiante? Né? Então, redução de poluição, né? Então, principalmente poluição atmosférica, né? E com relação a impactos negativos, eu já li um trabalho falando que houve aumento na produção de lixo, né? Principalmente de lixos descartáveis. Né? Então, as pessoas têm comido mais em casa, têm feito um monte mais em casa, mas aí tem gerado muito mais lixo também. O uso de descartáveis aumentou, então a produção de lixo aumentou. E outro efeito negativo é essa questão, né, de que os animais selvagens, eles podem também se contaminar com o novo coronavírus, né? E isso seria um problema enorme. Eu até fiz uma pergunta aqui. Você acredita, né, que a corrupção no nosso país aumenta os problemas ambientais? É quase que uma pergunta óbvia, né? Mas eu é uma pergunta bem óbvia mesmo, né? Então, assim, fiscalização, né? O que tem de fiscalização, né? O que aconteceu com a Vale depois dela ter destruído o Rio Doce? Isso aconteceu a primeira vez, né? Aconteceu em Mariana e pouco tempo depois aconteceu em Brumadinho. Então, será que isso não vai acontecer de novo? Em um espaço curto de tempo, eles conseguiram acabar com 2 cidades, com vários tipos de ecossistemas, com vários tipos de ambientes. E tem um estudo, foi até aqui da Universidade Rural do Rio de Janeiro, que mostra que tem um aumento do número de malária e febre amarela nas áreas afetadas pelo rompimento da barragem. Né? Então, porque eram áreas de mata, era um rio vivo, né? com peixe, com um monte de coisa, com mata ciliar, de repente não tinha mais nada.
né, de pior que nada, né? Tinha rejeito de minério, que é muito pior do que nada. Então, assim, esse estudo é um estudo muito bacana e ele mostra que o número de febre amarela e malária aumentou drasticamente depois do rompimento das barragens, da barragem de Brumadinho. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, né, de como que isso está associado. A Luana, né? A Luana é nossa prima. Ô, gente, a Ana é minha prima, viu? Comentários. Como a Luana está vendo? Comentários adicionais. A Luana, nossa prima, ela está perguntando, né? Eu gostaria de perguntar sobre os dados ambientais. Tem alguma fonte segura que você recomenda? Então, o site do IBAMA. O site do IBAMA, apesar de todos os pesares, né? O site do IBAMA ele ainda é uma fonte segura, né? Infelizmente, o do Ministério do Meio Ambiente ele não tem sido mais. Né? Então, recentemente eu precisei fazer uma pesquisa, entrei lá, tudo muito desatualizado, tudo muito superficial, várias abas nem estão funcionando. Né? Então, as informações são de 5 até de 10 anos atrás, então não tem sido atualizado, mas o do IBAMA é muito bom, né? Do INPE é muito bom. Então, são informações que são confiáveis, são informações seguras, e até o momento ele está atualizado. Né? Então, do IBAMA, do ICMBio, né? Então, tem bastante coisa. Tem um site que eu gosto muito, que chama O Eco, eco de eco mesmo, de quando você fala, ele repete. Né? Então, é O Eco, né, é um site de jornalismo ecológico, ele traz, feito por pesquisadores, principalmente pesquisadores aqui da UFRJ. Então, assim, se quiser ficar bem informado, né, acompanhe a página deles, né, porque eles trazem várias discussões importantes e discussões que são pautadas, né, em dados científicos. Né, então, não é achismo, não. Então, é um site bem legal. Eu vou copiar aquele drive. Estou tentando aqui copiar aquele drive que você me encaminhou sobre a roda de conversa de hoje, para me compartilhar com quem está aqui, quem quiser acessar. Tem mais alguns comentários, eu vou ler mais alguns comentários aqui. A Sayonara está dizendo que ela leu uma entrevista, né, esses dias, falando que as empresas com essa vibe ecologicamente correta não têm um retorno financeiro. Isso pode desanimar as empresas em se manterem focadas em preservar o meio ambiente. Mas eu não sei não, essa entrevista eu não sei se ela é muito verdadeira não, porque vamos pensar, né, quais são as empresas que têm essa vibe do ecologicamente correto, né, a Natura, o Boticário, elas são bem rentáveis, né, e elas têm crescido cada vez mais, né. Nós temos aí uma onda, né, gente, de moda também, a gente tem que pensar muito na questão do modismo. Como a gente está aqui dentro da disciplina de diversidade também, tem um modismo, né, da questão do LGBT, né, mas que é uma moda, né? Você vai na Renner, nessas grandes lojas, compra roupa bonita, né? Com símbolos LGBTs. Mas e a luta, né? E a garantia de direitos? A mesma coisa da questão dos produtos que a gente consome. Às vezes está lá, se não testado em animais. Já é um ponto, né? Se a gente pensar assim, é alguma coisa. Testando animais, mas assim, e está explorando as pessoas, né? E a exploração das pessoas que produzem, né? Das pessoas que vão lá catar a castanha, como está sendo isso? Esse produto está sendo plantado adequadamente, né? Que é utilizado a matéria-prima, ou está sendo extraído adequadamente? As pessoas estão morrendo para extrair, porque a gente sabe que acontece, né? Das pessoas, às vezes, que extraem a matéria-prima até morrer, né? Assim, por condições precárias de trabalho, e tem uma questão até do trabalho infantil que a gente vê falar. Estou falando assim, falando que tal empresa faz isso, mas a gente vê notícias sobre isso. Então, né, tem que pesar aí, né? Muita coisa marketing, né? E tem diferença também de ser ecologicamente correto e para ser sustentável. Né? Uma empresa que ela é sustentável, ela não vai se pautar só nessa questão de não testar em animais, de que está... Não, a empresa, para ser sustentável, ela tem que se encaixar em vários parâmetros. Né? Então, nessa questão dos parâmetros ambientais, né, de controle de poluentes, de rejeito, e as questões sociais também. Isso do trabalho escravo não adianta, né? Igual você falou das lojas, né? A gente vê, faz uma camiseta bonitinha lá falando de meio ambiente, mas, na verdade, está explorando mão de obra chinesa, né? Que tudo tem um custo, como eu falei, né? E esse custo, se você não está pagando o custo financeiro, o custo ele é ambiental e social. Se você paga uma camiseta de R$10, né, quando você passa, nossa, essa camiseta ela realmente vale R$10, e você pensa,
mão de obra, tecido, transporte, R$ 10 paga isso tudo? Paga os impostos, né? O controle não paga, né? Então, explorado aí, né? Meio a gente sabe que alguém está pagando, né? E no caso, quem está pagando são os trabalhadores e o meio ambiente, né? Então, quando a gente puder escolher, a gente tem que escolher a coisa certa, né? Então, claro que a gente tem muito mais pessoas, né, que não têm condição de escolher. Então, assim, obviamente sai muito mais caro você querer comprar só alimento orgânico, né? Não gosto de agrotóxicos, quero comprar tudo orgânico. Tenho condição financeira de fazer isso? Infelizmente não dá. A gente sabe que sai um pouco mais caro, como eu falei, tudo tem um custo e a produção de orgânicos ainda sai um pouquinho mais caro, né? Então, quando a gente não pode escolher, paciência, né? Mas quando a gente pode escolher, a gente tem que optar sim, né? Optar e cobrar, né? Então, será que a empresa que a gente consome, ela realmente ela é ecológica ou será que ela só vende? Né? Igual você comentou, né? O Pink Money, né? Que é a pegada LGBT, e tem o Green Money, que é essa pegada ecológica também. Só quer vender, né? Então, a gente tem que estar muito atento com tudo isso. Quando se você vai ver na prática, as pessoas estão morrendo, né? E a moda está aí, né? Para poder falar que está sendo diferente. Bom, Ana, eu acho que a gente pode encaminhar, né, para o final aqui. Queria novamente te agradecer. Teve muito comentário legal. Tem mais comentários, depois se você quiser dar uma olhadinha aqui depois eu leio com calma. Comentários. Gostei muito, muito mesmo. Está tendo muitos elogios aqui. Foi muito bacana a nossa aula, muito bacana a nossa interação. E mostrar, principalmente para os meus alunos que estão aqui, né, meus colegas, que é importante a gente fazer essa discussão multidisciplinar, transdisciplinar, porque o serviço social discute meio ambiente justamente por várias questões sociais, né, que não tem como, né, desintegrar do território e do ambiente, né. A gente vive isso, não tem como você tirar o ser humano do ambiente, como a gente pensou lá em alguns... Não está isolado, né? Não tem como a gente fazer isso. Então, enquanto profissionais de serviço social, né, o que nós podemos fazer? E aí, o serviço social ele tem várias bandeiras, né, da agricultura familiar, várias bandeiras aí que a gente levanta, né, e lutas incansáveis, né, pelo trabalhador, pela não exploração, que vai ter que passar pelo meio ambiente, a luta, né, pela saúde pública de qualidade, pela ciência. Então, assim, aí, gente, é lutar mesmo, né? Saber votar, porque isso é importante, não ter só um número de título, agora fazendo aí uma campanha antecipada. Vamos saber votar para que a gente possa cobrar de verdade, né? E é isso aí, muito obrigada, Ana. Muito obrigada por ter aceito nosso convite. Eu que agradeço, Lidiane, a oportunidade de estar aqui falando sobre o tema, né, que é extremamente importante. Muito obrigada mesmo e obrigada para todo mundo que veio assistir também, né? Parabéns, parabéns pela sua luta diária. Eu sei que você é uma pesquisadora maravilhosa, excelente, e que luta aí todo dia, né, para que nós termos a ciência da forma que deve ser, né? E acreditar na ciência, que está sendo difícil aqui no nosso país, né, ficar levantando a bandeira da ciência, que é o mais importante. Então, muito obrigada, nós vamos encerrar. Boa noite a todos, um bom descanso, né? E estamos aí, na universidade, a gente vai se encontrando. Boa noite.